Versículo 1, Jesus diz assim, versículo 1 e 3. Ele diz, nós temos a narrativa, versículo 1 ao 3. Então, falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo, veja o que Jesus está falando. Jesus está reunido com a multidão, com os seus discípulos, eles estão ali presentes dele, e ele então fala para eles, versículo 2. Na cadeira de Moisés, assentaram-se os escribas e os fariseus. Assim, tudo quanto vos disserem que não guardeis, guardais e fazei-o. Perdão, tudo que vos disserem que guardeis, guardai-o e fazei-o. Mas não façais conforme suas obras, porque dizem e não fazem. O que Jesus está falando aqui? Sobre a hipocrisia, que nada mais é você ensinar e não viver, pregar e não viver, é cobrar aquilo que você não cobra nem de si mesmo, é proibir aquilo que você não proíbe de você, é exigir de alguém, de outra pessoa, o que você não cobra de si mesmo, é você julgar errado o que os outros fazem, mas você não julga errado o que você faz de errado, é você ser intolerante com o erro do outro, mas você ser tolerante, muito tolerante com seus erros. É você condenar as práticas erradas dos outros, mas você não condenar as suas. É você rejeitar os erros dos outros, mas você aceita os seus como se fossem normais. Isso Jesus chama de hipocrisia, isso é ser hipócrita. Veja o que ele diz, versículo 2. Na cadeira de Moisés, assentaram-se os escribas e os fariseus. Havia na sinagoga uma cadeira que eles chamavam de a cadeira de Moisés. Havia essa cadeira. E quem sentava lá? Quem sentava lá, senão os escribas, os fariseus, os mestres, né? Eles tinham que estar em destaque, eles tinham que estar sentados na cadeira de Moisés. Eles eram os mestres, eles que iam ensinar, eles eram as autoridades. Então, eles tinham que estar sentados nessa cadeira, exclusiva para eles. Então, havia essa cadeira na sinagoga. Versículo 2. Na cadeira de Moisés, assentaram-se os escribas e os fariseus. Havia na sinagoga a cadeira de Moisés, e quem sentava nela? Os escribas e os fariseus. Então eles se sentavam para ensinar o povo a lei e os profetas, o Antigo Testamento. Olha o versículo 3. Jesus diz, assim, tudo quanto vos disserem que guardeis, guardai-o e fazei-o. Então Jesus está dizendo, olha, o que eles ensinam, obviamente que está na palavra, o que está na lei e nos profetas, façam, guardem os ensinos. Mas, olha o que Jesus vai falar agora. Não façais conforme suas obras. Por que Jesus diz para eles não fazerem conforme as obras deles? Por que Jesus diz, olha, o que eles ensinam, o que eles dizem para vocês, guardem e façam. Mas não façam conforme suas obras. Jesus diz, não sigam o testemunho deles. Por que será que Jesus fala isso? Por que Jesus diz para a multidão que eles ouvissem o que eles ensinam e guardem, mas não façam, não sigam o testemunho deles? Qual seria o problema? Jesus continua, mas não façam conforme suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus diz, sigam e guardem o que eles ensinam, mas não imitem o testemunho deles, porque eles ensinam, eles pregam, eles orientam, mas eles não fazem. Hipocrisia é isso. É eu pregar e não viver. É eu ensinar e não fazer aquilo que eu ensino. Isso Jesus chama de hipocrisia. Hipocrisia. Será que nós não estamos vendo isso no nosso tempo? Hoje? Agora? 2020? Mestres se assentando nas cadeiras, dentro dos templos, autoridades, cheios de pose, ensinando, até corretamente, ensinando a palavra verdadeira, realmente, mas não estão vivendo. Pessoas que ensinam que dentro do templo são uma coisa, mas fora são outras. Pessoas que ensinam o povo a fazer o certo, mas eles mesmos não fazem o certo.
Pessoas cujo testemunho fora das quatro paredes do templo desprega o que eles ensinam dentro do templo. Há uma história muito antiga, e que você já deve ter ouvido, que é sobre havia um pastor numa igreja, e certa vez ele estava pregando, e o homem pregava muito bem, ensinou muito bem, falando de amor, falando de Deus, e o filho cutuca a mãe e diz: mãe, por que a gente não mora aqui na igreja? Porque o papai aqui é tão bom. Então será que nós não estamos assim? Dentro do templo, né, nós somos cristãos, carregamos a Bíblia, nos arrumamos, nos preparamos, mas quando saímos daqui, somos outra pessoa. Duas faces, não é? Nós temos duas aparências. Uma aparência dentro do templo é de um cristão piedoso, temente a Deus, e a outra aparência fora é de alguém que não vive o que prega, que não tem testemunho. Nós precisamos cuidar disso. São pessoas que dentro da igreja louvam a Deus, que adoram a Deus, que gritam, exaltado é o Senhor, que erguem as mãos para cima, que adoram ao Senhor Jesus Cristo, mas fora estão usando a mesma boca que disseram eu amo a Deus, odiando o seu irmão, falando mal do seu irmão, mentindo, tentando destruir a vida dos outros, que dá paz do Senhor para alguém, mas por dentro está querendo destruir aquela pessoa, está traindo aquela pessoa, está desejando o que não é seu, que professa uma coisa, mas não vive, ensina uma coisa, mas não vive, que senta ao lado do outro, parece um cristão, parece haver comunhão, mas na verdade ele não tem comunhão com ninguém, nem consigo mesmo, tampouco com Deus. É alguém que não suporta os outros, é alguém que participa dos grupos, que participa de tudo o que tem na igreja, de todas as atividades, que parece um homem e uma mulher cheio de Deus, de Espírito Santo, poderoso, mas na verdade é alguém vazio de Deus, porque não tem Deus, não tem o Espírito Santo. É alguém que ensina, mas não vive, é alguém cujo testemunho é totalmente contrário àquilo que professa ser, àquilo que professa crer verdadeiramente. E nós precisamos tomar esse cuidado. Será que nós não estamos nos tornando religiosos? Será que nós não somos assim? Estamos ensinando, mas não vivendo? Estamos cobrando aquilo que não cobramos de nós? Estamos condenando nos outros aquilo que nós não condenamos em nós, dizendo é errado nas pessoas aquilo que para nós é certo? Nós precisamos parar e refletir sobre isso.